turma do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a cultura indígena. Semana passada falamos sobre a cultura africana, que tem tanta influência no nosso dia a dia, na forma como algumas palavras são ditas, como o alimento que consumimos, não é isso? Hoje também na cultura indígena é muito importante porque também tem muitas influências. Então abram a página 76 do nosso livro de história e vamos estudar um pouquinho sobre a cultura indígena, certo? Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos estranharam-se muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha relata um pouco sobre os indígenas. Alguns de seus costumes eram andar nus, pintar e enfeitar os corpos, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas. Nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social ou cor. Todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça para todos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, as crianças pela colheita e pelo plantio, e os homens ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como a caça e a pesca. Com todo o grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os líderes da tribo, que eram o pajé e o cacique. O pajé era o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e ervas da região que habita. O cacique também é um chefe que organiza e orienta os indígenas. Na hora em que não estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizando elementos da natureza, como madeira, pedra, ossos de animais para confeccionar canoas, arcos e flechas. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam em rios, sentavam-se para ouvir histórias dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e mandioca. Entenderam, gente? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam os índios e eles tiveram contato. Tinha um escrivão no navio que escrevia tudo o que via e contou como os índios se organizavam naquela época. E daí houve algumas mudanças por causa da influência dos portugueses, né, na vida dos índios. Mesmo assim, os índios deixaram pra gente algumas heranças. Vamos lá? Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuem para a formação cultural e social do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é único, ele tem 3 raças misturadas, o branco, o negro e o índio. E essas 3 raças deram a origem do povo brasileiro. Então, muitos dos nossos costumes só tem aqui, por causa da mistura. Então, na herança indígena, na alimentação, ficamos com bolo de polvilho, que é o beiju, bebidas fermentadas, cauim, comidas de milho, como canjica, pamonha. Comemos banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará, macaxeira, certo? Isso na nossa alimentação teve grande influência. Aí vamos na medicina. Conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças, como erva cidreira, capim-santo, hortelã, muitas e mais ainda, tá? No nosso vocabulário existe uma lista enorme de palavras origem tupi. Elas dão nome a cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Pacã, Iraquitã, Ibiratinga, Caetés e assim vai. Na arte, aprendemos a arte das cesteiras, de tecer redes e esteiras, bem como na fabricação de utensílios de cerâmica. Por exemplo, jarros, vasos, cestos. As cerimônias indígenas são rituais de extrema importância em dia de comemoração. Pinta o corpo com a tinta encontrada na natureza, mas especificamente extraída de sementes das plantas urucum, que
que quando são triturados liberam um caldo de cor avermelhada, se enfeitam com penas e peles de animais. Essas e muitas outras contribuições indígenas favorecem a formação cultural do povo brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas de riqueza especial. Infelizmente, não se sabe exatamente quantos indígenas existem no Brasil, mas tem aproximadamente 4,5 milhões na época da chegada dos europeus, certo? Sabe-se que existem mais nativos naquele tempo que hoje, né? Hoje estão mais sociáveis, mas antes eram muito nativos. Os europeus achavam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Por causa disso, muitas tribos não vivem mais como antes da chegada, né? Eles quiseram domesticar os índios, não aceitaram a cultura deles, né? O contato com as pessoas brancas fez com que perdesse sua identidade. O atual estado de preservação das culturas línguas indígenas é consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus que dominaram o território brasileiro desde 1500. Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam os traços de sua cultura própria, mudando seus costumes, suas vestimentas e seu estilo de vida. É porque, tipo, os índios já andam vestidos, que antes não era a cultura dele, né? Então, agora vocês vão mostrar que são 10 que conhecem a nossa cultura e respondem da página 78 do nosso livro de história. E a 78, 79 e a 80. 78, 79 e 80 do nosso livro, certo? Então, responde. Não esqueçam de expor na plataforma Atividade Respondida para te acompanhar, tá? Beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau.